a Rádio O Diário FM e a Rádio Independente AM de Barretos apresentam A Verdade Total em Tempo Real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil. A Verdade Total em Tempo Real. Às 10h01 exatamente, a Verdade Total em Tempo Real. O Grupo Monteiro de Barros inicia hoje a série de sabatinas com os 4 candidatos a prefeito de Barretos, sempre aos sábados, em edição especial do programa Verdade Total em Tempo Real, com apresentação minha, Domingues Neto, e participação dos jornalistas Adelaide Lavanini, Luiz Otávio e a colaboração do Adilson Frota. Este programa é transmitido ao vivo pelas rádios O Diário FM e Independente AM. E você também pode acompanhar a entrevista pelo Facebook, ao vivo, facebook.com/O Diário Online. A ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito de Barretos foi definida mediante sorteio com a concordância de todos. Hoje recebemos a candidata Graça Lemos, do PSB. No dia 10 será a vez do candidato J. Faria, do PHS. No dia 17, a participação será do candidato Guilherme Ávila, PSDB. No dia 24, o encerramento das sabatinas será com o candidato José Geraldo, do PSOL. Todos os candidatos estão cientes de que, em caso de não comparecimento do próprio candidato na data estabelecida de comum acordo, até o horário do início do programa, 10 horas, abrem mão da participação na sabatina individual. Os candidatos também declaram que concordam com as regras estabelecidas para a sabatina individual. Quais sejam? O candidato deverá entrar no estúdio sem nenhum acompanhante, sendo permitida a entrada de um assessor previamente designado somente no período do intervalo comercial. O candidato deverá obedecer à legislação eleitoral vigente, evitando ataques ou críticas individuais a outros participantes do pleito municipal. Iniciando neste sábado a série de sabatinos individuais com os candidatos de Barretos, nós recebemos a candidata Graça Lemos. Inicialmente vamos à apresentação dos nossos companheiros aqui da casa. Bom dia, Luiz Otávio. Preparado para 1h30 de entrevistas com a candidata Graça Lemos? Bom dia. Bom dia, Domingues Neto. Bom dia, candidata Graça Lemos. Agradecemos a gentileza. Bom dia a aqueles que nos acompanham pelas emissoras de rádio e também pelo Facebook. Bom dia, Adelaide Lavanides. Preparada também, Adelaide? Está toda bonita, preparada, bonita, como a nossa entrevistada também. Bom dia, Lelo. Bom dia, candidata Graça, Luiz Otávio, os nossos companheiros aqui do estúdio. Também bom dia aos nossos ouvintes, também os internautas do Facebook. Estamos aí preparados. Adilson Frota, tudo bem do seu setor aí? Tudo bem, Domingues. É um prazer imensurável estar aqui com vocês, tudo em ordem. Cumprimento a todos que nos acompanham. Bom dia também ao Cijogo, que é o nosso técnico central. A professora e supervisora de ensino Maria da Graça Oliveira Lemos, ela nasceu em Altaíra, no dia 28 de abril de 1954, tem 62 anos. Na sua trajetória política, disputou eleições para prefeita em 2004, vice-prefeita em 2012 e deputada estadual em 2014. Ocupou os cargos de secretária da Educação e Saúde, teve atuação no PMDB, além de idealizar a construção de CEMEPs. Assumiu em outubro de 2015 a presidência municipal do PSB, a pedido do vice-governador Márcio França. É casado com Fernando Lemos e tem 3 filhas, Letícia, Fernanda e Paula, além de 4 netos. Neste ano, disputa a eleição para prefeita pelo PSB, ao lado do médico Munir Dair, do PSD. Juntos, eles formam a coligação Barretos Merece Mais. Bom dia, Graça Lemos. Obrigado pela participação e, por favor, as suas considerações iniciais. Grande prazer tê-la aqui. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui hoje, podendo falar com vocês, responder aos questionamentos, falar com a nossa população
Eu quero cumprimentar o Grupo Monteiro de Barros pela oportunidade de estar entrevistando os nossos candidatos a prefeito. Eu sou candidata a prefeita, nós temos planos, temos metas e queremos cuidar dessa cidade com muito amor, com muito carinho, muita eficiência e competência. Muito bem. E a primeira pergunta, vamos começar a trabalhar, né, Graça? A primeira pergunta vem da jornalista do Jornal Diário, Adelaide Lavanini. Candidata Graça Lemos, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre como vai reabrir o pronto-socorro infantil e o adulto que a senhora vem batendo na sua campanha, e também com relação à intervenção da Santa Casa, como que a senhora vai proceder com relação a isso. Obrigada, Adelaide. Esse é um assunto, né, que tem trazido muitos debates e também grande sofrimento para a nossa população. Eu, em algum momento, quero falar da saúde de forma geral, global, das unidades básicas de saúde, mas respondendo especificamente a sua pergunta, nós sabemos que a UPA é uma unidade de emergência, né? Toda a nossa cidade, ou ela vai para a UPA ou vai para a Santa Casa através do SAMU. Mas nós, numa cidade com 120 mil habitantes, em torno de 120 mil habitantes, não podemos nos acomodar e aceitar um único pronto atendimento na cidade de emergência, que é a UPA. Nós vamos reabrir, por quê? Porque o prefeito, ele tem autonomia, ele pode receber dinheiro para o funcionamento da UPA, mas nada impede que ele, com dinheiro, com recurso próprio, reabra o pronto-socorro da Santa Casa. E não fica caro, viu, Adelaide? É possível, desde que haja eficiência na administração pública. Eu acredito, eu vejo que nós podemos fazer muito mais para o nosso povo com menos gastos. Só de você cortar a folha de pagamento de pessoas que hoje recebem lá na Santa Casa, já dá de sobra dinheiro para reabrir o nosso pronto-socorro. Com relação à intervenção? Com relação à intervenção, uma intervenção judicial, que nós procuraremos o Ministério Público para conversarmos, discutirmos sobre o assunto. Por quê? Uma intervenção, ela tem que ser feita para melhorar o atendimento, para dar mais condições e tranquilidade para as famílias barretenses nos momentos de dor, de sofrimento, de agonia. Então, nós temos compromisso com a vida e nos momentos mais difíceis das pessoas. Então, eu vou conversar com a promotoria, porque médico não recebe. Todas as cirurgias eletivas suspensas. Então, encontrei com uma senhora essa semana com uma barriga imensa, tinha cirurgia agendada porque estava com pedras na vesícula, mas como é a cirurgia eletiva, foi suspensa, ela corre o risco de ter uma pancreatite, de vir a óbito, e os médicos sem receberem. E às vezes as pessoas me falam, Graça, mas médico precisa receber o salário? Eu falei, lógico que precisa receber o salário. Ele é um trabalhador, como qualquer outro trabalhador, um professor, um dentista, ele tem uma família. E muitas vezes o médico, para que ele se forme, toda uma família passa um sacrifício muito grande para mandar o dinheiro, para formar esse cidadão, esse filho, e às vezes esse próprio médico tem que mandar dinheiro de volta para a família, ou pagar algum financiamento que ele teve para se formar. Então, é um cidadão, e todo mundo que trabalha, que presta um serviço, ele merece ter o seu salário em dia. Seja médico, seja o funcionário da limpeza, seja qualquer funcionário de qualquer entidade ou instituição. Ele tem que receber o seu salário em dia. Isso é obrigação. Tem gente que conta vantagem se paga o salário em dia. Imagina,
Eu, graças a Deus, tenho 42 anos de casado e isso é uma coisa que eu valorizo muito. Nós sempre pagamos as nossas contas em dia, até porque a gente tem que contratar aquilo que a gente dá conta de pagar. Pergunta agora do jornalista Luiz Otávio Martins, redator-chefe do jornal O Diário. Candidata Graça Lemos, a senhora fez a carreira política, pelo menos na atuação mais conhecida como secretária de Educação, depois de Saúde, no governo do PMDB. O PMDB hoje está com outro candidato, apoia o candidato Guilherme. O que mudou? A senhora também trocou de partido, foi para o PSB. O que mudou? A candidata Graça Lemos, a posição política, ou o PMDB de Barretos que mudou? Olha, nós passamos sempre, e eu acho bonito da vida, é que amanhã eu seja diferente do que eu sou hoje e procuro sempre mudar para melhor. Nós tínhamos um relacionamento muito grande com o então presidente do PMDB, Dr. Web Rezec. Quando o Dr. Web saiu da vida política, da vida pública, eu fui procurada pelo PSB. Na época, nós tínhamos como candidato a presidente Eduardo Campos, e eu me encantei com as propostas do PSB, do Eduardo Campos, para o Brasil. E fui até convidada para ajudar na elaboração do seu plano de governo para a educação. E eu tenho uma paixão muito grande pela educação. Há mais de 30 anos eu milito por uma escola pública de qualidade, então foram essas oportunidades. Hoje nós temos o nosso vice-governador, Márcio França, que nos apoia, que é secretário de Ciência e Tecnologia, que é o que nós precisamos muito em Barretos hoje e no Brasil. Hoje o nosso problema principal é a falta de emprego, de trabalho, que acaba adoecendo as pessoas, a comunidade e as famílias. Bom, minha pergunta... À vontade, Léo. A minha pergunta também é em cima disso. A sua relação, Graça Lemos, com o deputado e hoje médico Dr. Web Rezec. Porque é normal a gente encontrar pessoas, talvez até com você, a Graça é ligada ao Dr. Web Rezec. Qual a ligação hoje, politicamente falando, Dr. Web Rezec, que Graça Lemos, pode ficar à vontade para responder. Hoje, politicamente falando, eu e o Dr. Web não temos nenhum contato político, né? Ele é administrador do Hospital São Jorge e eu tenho um respeito muito grande pelo Dr. Web, como por todos os prefeitos que nos antecederam e que nos ensinaram muito como administrar uma máquina pública, como transformá-la em uma máquina eficiente, numa máquina que realmente traga benefícios para a população. Essa semana, Leilo, eu tive visitando o seu Ibrahim Martins, conversando com ele, perguntando como é que ele atendia a população, e ele foi me passando algumas informações interessantes, importantes, inclusive a respeito da Santa Casa. Hoje o seu Ibrahim, eu vi quando escorreu uma lágrima dos olhos dele, e ele diz que não é mais nem sócio da Santa Casa. Porque as pessoas que administravam a Santa Casa, elas faziam por voluntariado, por doação. Ele me lembrou de alguns companheiros, né? Como seu Silvio Nogueira, como seu Mário Gonçalves, que era um advogado, que eram aposentados do Banco do Brasil. E o que eu percebo hoje em Barretos é a falta de valorização por aquelas pessoas que doam a sua vida, a sua capacidade de trabalho para fazer mais e melhor para as pessoas que mais precisam. E eu te cito isso porque hoje na Santa Casa, todos recebem salários e grandes salários para prestarem serviços para a Santa Casa. Segundo, eu vejo as entidades. Eu vejo o Eduardo Cross. Hoje o Eduardo Cross passa por momentos de muita dificuldade
Por que ele passa dificuldade? Porque trabalha pela comunidade. E quem trabalha e não ganha dinheiro e não quer entrar em esquema nenhum, é desvalorizado. E isso é muito triste numa cidade. Você anda e passa por todas as entidades e, de repente, você vê essas entidades sofrendo, passando por mal pagador. Então, voltando lá na tua pergunta inicial em relação ao Dr. Weber Rezec. Dr. Weber Rezec, na época que era político, que era prefeito, me deu a oportunidade de administrar as 2 maiores secretarias da cidade de Barretos. E pode ter certeza, Lelo, que eu fui eficiente, competente, porque senão eu não teria ficado naquelas secretarias. Porque uma coisa que o Weber Rezec fazia, quando você não era bom, ele mandava embora. Ele não ficava com você porque você é bonitinho, você é moreninho, você tem os olhos verdes ou pretos. Não fez o trabalho direito, vai embora. Então, eu tenho esse reconhecimento que ele soube escolher. Não é porque sou eu, não, mas é porque eu sou dedicada, sou persistente, nunca tive envolvida em nenhuma máfia, em nenhum desvio de dinheiro. Então, fiz um trabalho aí legal e quero fazer muito mais pela nossa população. Pois não, Luiz Otávio. Abrir mão do questionamento, Adelaide. Vamos Eu apenas ia citar que essas citadas pela Graça Lemos são secretarias de Educação e Saúde, né, Graça? Acumulei as duas. Exato. Ao mesmo tempo, né, quando houve uma epidemia de dengue e o Brasil inteiro falava de Barretos, nós vestimos a camisa, assumimos as 2 secretarias, debelamos a dengue e fizemos um trabalho que nos deu experiência para hoje estarmos aqui colocando nosso nome como candidata a prefeita e à disposição da nossa população. Adelaide. Candidata Graça Lemos, um assunto que preocupa muito a nossa população é com relação ao trânsito, que não tem aí estatísticas muito favoráveis. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o seu projeto, seu plano de governo com relação a isso e também em contrapartida com relação à segurança pública, que é outro assunto também que preocupa. Adelaide, são assuntos extensos, mas são assuntos de base. Nós temos vários assuntos. E quando eu vou falar em segurança pública, em trânsito, eu começo lá na formação das nossas crianças, na creche, na educação infantil, porque hoje você não pode falar em ordem pública sem falar em educação, sem falar em projetos para jovens, para crianças, para adultos, porque muito dessa violência e desses altos índices de violência, de roubo que nós temos em Barretos, nós somos hoje a 2ª cidade com maior número de roubo por 100 mil habitantes. Eu fico pensando lá na base. Cadê o CEMEPS, o funcionamento dos ginásios de esportes? Cadê os projetos de base do esporte? Cadê os Cavalgando para o Futuro, que são projetos que acolhem jovens, crianças, idosos, adultos e profissionaliza essas crianças e esses jovens? Cadê a geração de emprego? Você passa lá no Distrito Industrial, você vê uma pontinha que foi começada, mas não foi terminada, o Distrito Industrial sujo, mal iluminado. Então, como que você vai ter investimentos numa cidade e diminuir criminalidade, ordem pública, né, que é uma das suas perguntas, e o trânsito? O trânsito é um problema sério, precisa ser reestudado. O doutor Emanuel, ex-prefeito, fez um pedaço da Via dos Coqueiros, o Guilherme fez um pedacinho que parou ali na 34, né, num trevo que hoje não leva a lugar nenhum, e o nosso projeto é continuar essa avenida, levando lá no Nova Barretos 1, Nova Barretos 2, passando por
todos esses investimentos imobiliários e ligando também a avenida com a Assis Chateaubriand para o escoamento, né, do Minerva, de mercadorias, desvio de caminhões. Então, eu falo, eles fizeram a parte mais fácil e eu quero fazer a mais difícil para terminar essa avenida e ficar na história aí de Barretos como aquela prefeita que terminou aí as grandes avenidas de Barretos. Jornalista Luiz Otávio. Candidata Graça, o PT apoia formalmente a candidatura da senhora, está na coligação da senhora, né? Tivemos agora a aprovação definitiva do impeachment da presidente Dilma. Essa questão do impeachment, o fato do PT estar com a senhora, como é que a senhora avalia isso? O PT hoje tem uma imagem desgastada politicamente no Brasil, de modo geral. Você falou uma coisa muito importante, Luiz Otávio. O PT está comigo. Ele está me apoiando no sentido do PT barretense termos um professor, diretor de escola, companheiro de profissão, que é o professor Adilson, pessoa honesta, íntegra, que quis nos apoiar e nós recebemos esse apoio com muita satisfação, porque é o que você disse, passei pelo PMDB, deixei o meu nome de honestidade, de luta. Estou no PSB, quero deixar também a minha marca de luta, de vontade. Então, o impeachment da presidenta Dilma não tem nada a ver com a Graça Lemos de Barretos. Você sabe que eu nunca fui petista, o meu histórico de vida não é do partido, assim, lógico que todos os partidos têm coisas boas e ruins, mas o meu histórico não é de petista. Em segundo lugar, eu quero dizer para você o seguinte, que todo o apoio de pessoas honestas, batalhadoras, tanto é que a minha coligação é maravilhosa, é do jeito que a Graça é. Vem do DEM, que é uma pessoa, que é um partido de extrema direita, com o PT de extrema esquerda. Isso significa que eu aprendi a dialogar, a procurar as pessoas, conversar, sentar numa mesa, né, Lelo? Conversar com um grupo, a parar arestas, porque governar é isso também. Não pediram nada em troca, Graça? Nenhum partido? Tipo, eu tô boba, permuta, boba, que ninguém me pediu uma secretaria, uma autarquia. Acho que eles sabem que Barretos está num momento que precisa ter união para o seu desenvolvimento. Porque Barretos não é possível, você vê. Eu conversamos com o Geninho essa semana, ele comprou 20 alqueires e vai construir um aeroporto em Olímpia. Nós estamos desativando o nosso, está abandonado, acho que nem biruta tem mais no nosso aeroporto. Nós olhamos a questão de leitos, né, para turismo. Barretos há quantos anos está lutando, não chegou a 1.000 leitos. Olímpia está chegando a mais de 20.000 leitos. E depois se fala em geração de emprego, em desenvolvimento. Eu só vejo desenvolvimento e geração de emprego na televisão, nos programas de televisão. E nós vimos aí o que deu uma candidatura embasada em falsas promessas e mentiras. Eu quero investir mesmo no trabalho, valorizo o trabalhador, valorizo o empresário, valorizo o empreendedor e eles terão todo acesso na prefeitura. E quando você aplica os recursos e aplica bem, rende. Eu tive na educação 5 anos como secretária. Foram 8 ginásios de esportes. Todas as piscinas que as crianças da escola pública nadam, foram construídas na nossa época, enquanto tivemos lá. Salário de professores era o segundo melhor do Brasil. E hoje, como é que nós estamos? Como é que nós vemos o futuro e o presente de Barretos e das nossas crianças? Você atingiu um assunto aqui que era a minha próxima pergunta, mas eu vou aproveitar e fazer. A proposta para geração de emprego, porque o desempregado hoje
ele é levado às drogas, aos furtos e outra série de crimes. Roubo. Porque chegar em casa, não ter o arroz na mesa, o feijão na mesa, vem o desespero. Talvez esse aumento que você já disse aí a respeito do desemprego, dos problemas de família, o desemprego eu acho é um fator preponderante. O que você pensa nesse setor? Olha, o emprego, o empreendedorismo, nós temos que investir muito. E quando eu falo investir, é investir no trânsito, como vocês perguntaram, o trânsito de Barretos hoje está ficando caótico, nós precisamos de especialistas para vir estudar o trânsito, tem que ser uma cidade que tenha essa mobilidade, que olhe, né? Porque tudo isso é avaliado. Vamos supor, eu sou a dona da Coca-Cola. Eu venho conhecer Barretos, eu quero implantar uma fábrica da Coca-Cola em Barretos para gerar muitos empregos. Você vem, geralmente, esse povo vem até num helicóptero, né? Vai passar por cima da cidade, e aí ele vai ver o recinto Paulo de Lima Correia todo abandonado, a Avenida 9, há quantos anos aí, esse monte de terra, o córrego sendo assoreado, sendo limpo só na época da eleição, porque esse povo, eles fazem pesquisas sérias para implantar. O distrito industrial sujo, sem interligação com a cidade, água faltando na cidade, aí você vai lá no problema da água, né? Captação da água do Rio das Pedras. Deixa para depois, senão você avança nas outras nós perguntas. Vamos conversar, vamos investir muito, que eu acredito, no turismo. O turismo é uma geração de emprego, é uma indústria limpa. As pessoas muitas vezes não relacionam turismo, empresa, aumento do comércio, de loja no shopping, com o turismo. Mas o turismo traz sim. Ele traz a pessoa quando ela vem já com dinheiro feliz para gastar na nossa cidade. Então, nós vamos organizar a cidade, cuidar da cidade, vamos montar o Investe Barretos, hoje em parceria com o Márcio França, que é o vice-governador, secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Estou gerando emprego em cima da pergunta. Isso aí! Nós vamos atrás dele para fazer o Investe Barretos, como tem o Investe São Paulo. Vou só te falar uma coisa, Lela. Essa semana retrasada, por coincidência, o empresário de Barretos, que eu não vou citar o nome, porque ainda tem mais esse problema em Barretos. Se você citar o nome, procurei a Graça, ela foi no vice-governador, é capaz que a pessoa sofra algumas retaliações. Mas eu levei esse empresário lá no vice-governador do estado de São Paulo. E o que ele queria, o que ele precisava, era liberação da CETESB. E a evolução dessa empresa em Barretos, o que ela vai produzir, era uma coisa, um conhecimento tão elaborado que os próprios técnicos da CETESB não tinham conhecimento e estavam negando. Ele já tinha conseguido 2 milhões para aumentar o balcão e o emprego, a geração de emprego. Ele estava tão triste, essa pessoa, por isso que eu estou te falando em geração de emprego, em apoio, em contatos. É o alvará que faltava. Faltava a licença que é um alvará de funcionamento. Um alvará de funcionamento, porque o dinheiro já estava liberado, 2 milhões, para que ele pudesse aumentar e investir na empresa dele. Só que ninguém atendia. Aí fomos ao vice-governador, ele encaminhou para a pessoa certa, foi liberado a licença, porque não tinha nada de errado a licença ambiental. O que a pessoa ia produzir era conhecimento, porque o conhecimento também gera emprego. Claro. O Centro Tecnológico de Barretos é outra coisa que ninguém toca, mas lá vai gerar empregos e empregos de qualidade. Cadê esse centro tecnológico que nunca sai do papel e tem verbas?
Pois não, Edilson Frota. Break comercial. Vamos ao intervalo comercial. Sabatina Eleições 2016 tem o patrocínio de Alplant, Agricultura do Futuro, e Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. E o apoio de ACIB Sim Comércio, a casa do empresário barretense, lavradores há mais de 50 anos fazendo parte da sua família, e Minerva Foods. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real. É muito mais música e informação. O Diário FM. A Alplant é uma empresa de fertilizantes foliares que tem como missão desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços destinados à agricultura do futuro, contribuindo para o agronegócio, a sociedade e o meio ambiente, tendo como objetivo trazer soluções ao homem do campo. Alplant, a agricultura do futuro. Acesse o site alplant.com.br e conheça nossos produtos. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, atua no mercado de imóveis de Barretos e região há mais de 12 anos. Comprometido com empreendimentos de alta credibilidade, desenvolveu e implantou em Barretos nestes últimos anos 6.000 lotes, além de condomínios e residenciais verticais. Com atendimento personalizado, faz a comercialização com uma equipe de corretores credenciados, departamento jurídico e projetos. Visite o site rogeriocunha.net.br ou ligue 17 3324 1040. Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. O Grupo Monteiro de Barros trabalha com soluções integradas de mídia, rádios, jornal impresso, portal de notícias online, aplicativo gratuito e mídia exterior. Não importa qual é o seu público-alvo, o Grupo Monteiro de Barros está pronto para atingi-lo com precisão. Anuncie com abrangência e qualidade em Barretos e região. Ligue 17 3321 7070. 97,9 O Diário FM. A Verdade Total em Tempo Real. Pela O Diário FM e Independente AM. Todo sábado, 10 da manhã. São 10 horas e 32 minutos, Sabatina Eleições 2016, patrocínio Alplant, Agricultura do Futuro, e Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Apoio a CIB Sim Comércio, a casa do empresário barretense. Lavradores há mais de 50 anos, fazendo parte da sua família, e Minerva Foods. Domingos. Estamos iniciando hoje o mês de setembro, o primeiro sábado de setembro, e lembrando mais uma vez que estamos com a candidata Graça Lemos. No próximo sábado será a vez do candidato J. Faria, no dia 17, terceiro sábado, com o Guilherme Ávila, e no dia 24, encerrando esse ciclo de sabatinas, com o candidato José Geraldo. Agora a pergunta é da jornalista Adelaide Lavanini. Candidata Graça Lemos, eu gostaria que a senhora fizesse aí um panorama sobre infraestrutura. A senhora começou falando da Avenida dos Coqueiros, a questão do asfalto também, que é um problema frequente na nossa cidade, e a Fundo de Vale, que foi iniciada há 2 gestões e continua parada. Adelaide, a Fundo de Vale é um compromisso nosso até agosto, 25 de agosto de 2017, nós vamos entregar essa Fundo de Vale até aqui no fundo da Rádio Independente, prontinha. Vamos continuar, porque não é possível você construir tantos investimentos imobiliários, e nós estamos com Nova Barretos 1, Nova Barretos 2, o Casa Real. São investimentos e muitas pessoas vão morar lá nesse local. E hoje, quando nós observamos esse direito de ir e vir dessas pessoas que estão mudando para lá ou pretendem mudar, só tem um caminho: passar pelo frigorífico Anglo. Uma ponte que ficou vergonhosa, aquela ponte lá, atravancando a cidade. Não pode tirar o trilho de ferro,
vamos fazer suportes laterais para que a gente passe, mas que nós vamos abrir aquilo ali, nós vamos abrir. Eu acompanhei quando foi para fazer aquela ponte de ligação com o frigorífico Minerva, em que as pessoas, para irem trabalhar no frigorífico, tinham que passar arregaçando as calças, molhando os pés. Acho que as pessoas nem lembram mais daquela pontinha velha. E eu lembro quando começou a fazer a ponte nova. Eu lembro que as pessoas não acreditavam que aquilo lá sairia e saiu com data marcada. Eu lembro até que o presidente da República, hoje o Michel Temer, veio para aquela inauguração. Nós ficamos até sentados ali, perto do... Como é que chama? Ali daquela sorveteria, perto do Rosário ali, tomando um sorvete de abóbora com coco. E ele ficou encantado. Sorveteria Pinguim. Pinguim. De Pedro Celso da Silva. Isso. A memória é boa por enquanto. Eu falei, de vez em quando eu lembro, falei, nosso presidente agora ficou sentado ali esperando a hora da inauguração da ponte lá do frigorífico. Então, nós temos compromisso, sim, com asfalto, mas com asfalto de qualidade. Porque eu andei aqui perto desse residencial aqui, perto da linha férrea. Gente, que vergonha aquele asfalto. A forma como estão fazendo o recapeamento não aguenta uma chuva. Aí é dinheiro jogado fora. Não vai dar, Adelaide, para fazer toda a limpeza, todo o asfalto da cidade, fazendo dessa forma, picadinha e mal feito. Nós temos um projeto de recap, mas recap com qualidade, que possa durar aí os próximos 15 anos, ficar de exemplo aí para os netos. Pois não, Luiz Otávio. Não, eu queria, aqui, a secretária Graça Lemos, educadora, pergunta direta, secretária, não tem nada de bom hoje na educação de Barretos? Na atual gestão, já vou completar, fez alguma coisa positiva que a senhora vê no modelo implantado na educação de Barretos? E, obviamente, a senhora sendo eleita, o que a senhora mudaria do que foi feito na atual gestão? Olha, eu vejo como positivo a implantação do material apostilado. Eu discordei da forma com que foi implantada, porque você implanta alguma coisa na rede pública, começando do início, da educação infantil até chegar lá no fundamento 9º ano. E nós vimos que a implantação foi de uma forma assim, sabe, sem planejamento, não foi planejado. Tanto é que no final do ano, o que nós vimos de apostilas sendo jogada fora pelos estudantes, porque os estudantes percebem, e as famílias também, quando você está gastando dinheiro de verdade com eles, para o bem deles, que aquilo eles vão aprender. E da forma que foi implantado, eles não conseguiam acompanhar a apostila. Tanto é que no final do ano tinha apostila em Barretos inteiro. Coisa que a gente já está vendo agora, que as pessoas já estão compreendendo a apostila, entendendo, estando preparadas para o seu uso. Então, continuaria com o material apostilado, mas acima de tudo, atrás de um material apostilado, tem uma alma, tem alguém que ensina e que faz a intermediação entre o conhecimento e o aluno, que chama-se professor, que chama-se educador e que muitas vezes nesse país não é valorizado, não é reconhecido pelo valor que ele tem. E o que nós vamos fazer na educação de Barretos, em primeiro lugar, valorizar esse professor, dar infraestrutura para ele trabalhar, criar a casa do professor, e eu falo não só do professor, dos profissionais da educação, porque hoje nós estamos adoecendo. Encontrei com uma amiga essa semana e vejo relatar muitos casos, ela estava careca, caiu todo o cabelo dela pela depressão. Por quê? O professor não é cuidado, não é valorizado. Chega para ele na escola todos os problemas de uma sociedade,
que tem desempregados, de uma sociedade que não tem um transporte, uma mobilidade boa, que as famílias estão desestruturadas, que os jovens estão sem esperança e o professor não é reconhecido com carinho, com o salário que ele merece e que nós vamos voltar a valorizar esses profissionais da educação. Graça Lemos, estamos hoje, a Verdade Total em Tempo Real, primeira edição das 4 que estaremos realizando durante esse mês, com a candidata a prefeita de Barretos, Graça Lemos. Pergunta é minha agora, número de secretarias, Graça Lemos, é normal? Praticamente, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum prefeito mexeu no número de secretarias. Uns tiram, outros colocam mais, etc. E não seria o caso, por exemplo, de aproveitar aqueles funcionários de carreira que já estão ali, já conhecem o serviço, do que ficar contratando e também em atenção àquilo que ele prometeu durante a campanha. Você me ajuda que você vai ser um secretário, etc. Você pretende mexer nessas secretarias, aumentar, diminuir, acabar de alguma forma? Olha, Lelo, uma questão que você está me dando oportunidade de expressar é essa questão. O funcionário público do esporte, da educação, eles carregam, da cultura, eles carregam o piano a vida toda. E aí chega um secretário de esporte que vem para fazer politicagem, assume a secretaria de esportes e aquele profissional que está ali fazendo aquele trabalho de base, que ama, que entende de esporte, é menosprezado. Eu sou funcionária pública por opção há mais de 35 anos, lutando por uma escola de qualidade para todos. Eu vejo essa injustiça acontecendo. Como nós somos hoje, participamos de um grupo que diz que Barretos merece mais, que preza pela eficiência, pelo desenvolvimento da nossa cidade, e como você perguntou, ninguém está chegando ou está se colocando à disposição da nossa sociedade a troco de cargos, barganha de secretarias, Barretos vai poder escolher aqueles que merecem estar na frente das secretarias, administrando com competência, seriedade, humildade e justiça. Apenas complementando. Pois não. A Graça Lemos falando sobre isso, e foi em cima da minha pergunta, eu gostaria de saber como é que ela se sentiu, ela como professora, sendo secretária da Saúde. Você é professora, foi secretária da Saúde. Teve alguma dificuldade? Lógico, né, que quando você chega, mas Barretos estava passando por um momento tão difícil, e você sabe, né, ontem já começaram a aumentar os mosquitinhos da dengue de novo em Barretos. Ontem? Não, especificamente ontem? Não, essa semana eu já percebi esse aumento, mas ontem especificamente... eu cheguei muito cansada, tinha andado o dia todo, né? E me preparando para vir para esse debate hoje, eu deitei, na hora que eu deitei, eu já falei, gente, voltou, tá voltando e nós temos que ficar atento para isso. Mas voltando à sua pergunta, Lelo, o pessoal até aceitou que eu fosse e acumulasse a Secretaria da Educação e da Saúde, porque a epidemia de dengue era tão grande e o medo de que a gente perdesse alguma vida na cidade, e como educadora você aprende a liderança, a ser líder, a mexer com a comunidade. Então o Dr. Web achou que naquele momento eu faria essa ponte entre a educação, os professores, né? E foi o que aconteceu. Nós fomos, os médicos acabaram aceitando. Eu lembro que eu trouxe o doutor Emanuel de volta para a rede pública, que ele tinha saído da rede pública, e ele voltou para nos ajudar aí a cuidar das crianças.
e acabamos fazendo uma administração muito bacana na saúde, mudando a concepção de UBS, que na época eram os postinhos, né, de atendimento nos bairros, que eram assim muito tímidos, precários, não cabiam as pessoas lá dentro, e nós começamos reformando o Barretos 2, lá o postinho, a UBS do Barretos 2, transformando numa clínica médica, com leitos para homens e mulheres e funcionando 24 horas com médico, com dentista e atendendo aquela comunidade. Pois não, Luiz Otávio. Só para reforçar a pergunta do Domingues Neto, candidata Graça, a senhora vai reduzir secretaria? Vai aumentar a secretaria? Vai diminuir cargo comissionado? Vai aumentar cargo comissionado? Olha, cargo comissionado, lógico que não, né? Ainda mais com uma, eu não sei, fala-se em crise, mas aí você anda dentro da Santa Casa, você tromba em cargos comissionados. Você anda na educação, você tromba com cargos comissionados, com pessoas lá, desnecessariamente trabalhando. Eu não vou te dizer que vou diminuir secretarias, porque eu acho importante a Secretaria do Esporte ficar com... Nós vamos, sim, trabalhar todos juntos. Inclusive, vou lançar aqui em primeira mão um projeto que deu certo no Brasil e ganhou prêmios na ONU, que é o Mãe Coruja Barretense. Esse Mãe Coruja, numa parceria com a ordem pública, com a saúde, com a educação, vai cuidar das nossas crianças desde a gestação até os 6 anos de idade, protegendo essa infância para que as nossas crianças, além do desenvolvimento cognitivo, tenham acompanhamento afetivo, médico. Nós queremos fazer assim e sermos modelo para esse Brasil novamente, como já fomos um dia. A Verdade Total em Tempo Real agradece as notícias em primeira mão. A primeira foi do Fundo do Vale, que ela vai inaugurar no dia 25 de agosto de 2017. Dia do aniversário da cidade. Uma parte. Até que vem aqui nesse pontilhão que nós vamos construir aqui, né, ligando lá com o Minerva, essa parte que nós vamos dar continuidade, porque o dinheiro está em caixa, Lelo. Esse dinheiro está lá. Fica igual tatu, fura buraco, tampa buraco, coloca máquina, tira a máquina. Gente, isso é desperdício de dinheiro, você tirar e colocar a máquina, e esse movimento gera tanta despesa, e eu fico bobo o seguinte, gente, esse dinheirão, para onde foi? Uma das nossos compromissos é ver o caminho do dinheiro em Barretos. Cadê o dinheiro da Santa Casa? Ganhou-se mais para a Santa Casa. Não paga médico, não paga funcionário, não atende a população, porque a população carente de Barretos foi expulsa da Santa Casa. Você só entra lá com convênio ou quando você vai numa emergência. Então, encontro pessoas. Essa semana eu passei num salão de manicure, Lelo. Cheguei lá, falei, e aí, como é que tá? Tudo bem? Sou candidata. Ela falou, Graça, você acredita que meu marido faleceu? Eu falei, como? Ela falou, não, faleceu. Ele passou mal, me ligaram aqui no salão, eu desci para Santa Casa. Só que aí levaram ele para UPA, ele teve um infarto, né? Já tinha infartado, repetiu a crise e o Pipa morreu, aqui do Cristiano de Carvalho. Então, essas histórias não são invenções, são histórias que eu escuto e estou escutando nas minhas caminhadas. E a segunda notícia dela, só lembrando, é que é a Mãe Coruja, viu, Graça? Agora, Adelaide Lavanini, jornalista, a sua pergunta. E a casa do professor, né? A casa do professor, então são também, 3. Com atendimento dentário, com a acupunturista, onde o professor não vai só, porque todo mundo quer passar para nós capacitação. Capacitação em serviço é ótimo. Querem que nós tenhamos um desenvolvimento
muito bom com as nossas crianças, que tratemos as crianças com amor, com carinho, mas ninguém trata de nós, ninguém cuida. E o professor está adoecendo. Adelaide. Candidato, ainda falando aí na questão financeira, como que a senhora avalia a capacidade de investimento do nosso município, tendo como base aí o orçamento já estabelecido para 2017 de 524 milhões, sendo 400 milhões somente para a prefeitura? Como que a senhora pretende equacionar esse investimento? Olha, Adelaide, essa questão aí é muito importante. A arrecadação, a receita líquida do nosso município cresceu 95% e o investimento que nós temos na saúde não cresceu proporcionalmente. Aliás, todos os municípios da região têm investido, em média, 26,75% na saúde. Barretos só investiu 20,94% na saúde. E com um diferencial, ele não tem aproveitado a administração de Barretos de todas as oportunidades que ele tem para fazer uma saúde de qualidade para a nossa população. Só para vocês terem um exemplo, a saúde da família. A saúde da família tem 10 equipes só. Barretos pode ter 20 equipes. E por que não pediram? Hoje nós temos aí da saúde da família 72 agentes. Nós podemos ter 188 agentes da família. E vocês sabem o que faz um agente da família? Ele faz a prevenção, ele faz a busca ativa, ele vai na casa das pessoas, conversar com as pessoas. E quando você tem as pessoas trabalhando como agente de saúde da família, você evita muitas vezes que a pessoa tenha que tirar uma pressão no postinho. Nós já prevenimos. Agora, você chega na UBS, ele não tem médico, porque as equipes nossas de trabalho na saúde, na educação, estão todas defasadas. Não tiveram condição ou capacidade de fazer um concurso para que fossem contratados novos profissionais, tanto para a prefeitura inteira. Ficou-se numa incapacidade, porque o juiz não mente. Quando o juiz bloqueia um concurso público, é porque esse concurso não é sério. Pois não, Adelaide. A senhora começou a falar aí de concurso. 2 concursos foram interrompidos, não chegaram nem a fase de licitação. A senhora pretende fazer concurso público, se eleita, para novas vagas no município? Com certeza. Hoje, o profissional da saúde, ele trabalha, e da educação também, e das outras secretarias, com equipe defasada. E quando a tua equipe está sucateada, você não consegue fazer um trabalho que te traga realização. Eu, passeando, esses dias, encontrei uma amiga na sorveteria e ela me disse: Graça, a saúde está sucateada. Você vai no postinho, nós estamos tendo que fazer o serviço de 2 ou 3. Ela falou: não é possível. Eu fiquei doente e não pude faltar porque a minha amiga sofreria e ficaria ali atendendo toda aquela demanda e ela não daria conta, então fui trabalhar medicada, doente, com febre, para não deixar. Então, nós já fizemos outros concursos, inclusive o último concurso em que nós auxiliamos a elaborar e fizemos foi quando VUNESP, quando se contratou professores, coordenadores, diretores. Agora, se a equipe não tem condição de realizar um concurso público, porque nunca acontece do juiz interferir se o concurso tem lisura. Por que o juiz vai barrar um concurso que tem lisura, que vai ser realizado de uma forma boa, que vai contratar pessoas competentes?
Se barrar esses concursos, é porque eles não estavam sendo feitos da maneira mais correta. A Verdade Total em Tempo Real, edição especial hoje, ouvindo a primeira candidata a prefeito de Barretos, Graça Lemos. Só lembrando que esse programa está sendo transmitido pelas rádios O Diário FM e Independente AM, também sendo acompanhado pelo Facebook ao vivo. Lembrando que nos nossos estúdios nós estamos aqui, a Graça Lemos, a Adelaide Lavanino, Luiz Otávio, Vanderlei dos Santos, fotógrafo de O Diário, o Adilson Frota e também o Se Joga pilotando a nossa mesa de som. E lembrando também, para aqueles que não estão no Facebook, que do outro lado, no estúdio da Rádio Independente, tem vários amigos, vários políticos, companheiros de rádio também assistindo ao vivo este programa, que é uma grande alegria. Você pediu... Só para complementar, que eu havia falado que os concursos não chegaram em fase de licitação, chegou sim, a primeira fase de licitação foi suspensa e posteriormente cancelado pela administração. Agora a pergunta do jornalista Luiz Otávio. Bom, nós falamos aqui um pouquinho de economia, né, de orçamento. Candidata Graça, a questão do calçadão, há muito tempo a gente ouve falar da necessidade de investimento no calçadão, cogitou-se na possibilidade de projeto de se cobrir o calçadão. De modo geral, e o calçadão em particular, qual a proposta da senhora para o comércio, setor tão importante para o desenvolvimento de Barretos? Olha, Tata, nós estamos, né? Sempre andamos. Só informando o Lelo aqui que eu fiz uma inversão aqui na minha prioridade de pergunta, em virtude do andamento do programa. É verdade. Parabéns. Vamos investir no calçadão e vamos melhorar. O nosso calçadão, gente, é um shopping a céu aberto. E nós precisamos investir, porque o calçadão, o nosso comércio, é um comércio forte. Eu tive lá na Arlete essa semana, fazendo uma reunião, e as pessoas me diziam, Dona Graça, nem lavar o calçadão teria que ser lavado no mínimo uma vez por mês. E o tanto de escorpião que tem naqueles lixos que ficam lá em volta do calçadão. Aquilo lá tem que ser cuidado com carinho, porque uma cidade que você vai para gastar ali no comércio, você senta também ali num barzinho, numa frutaria, toma um café, um lanche. O shopping está maravilhoso, foi um ganho para Barretos, a geração de emprego. Mas nós não podemos esquecer também, e hoje, Tata, não é só o calçadão. Hoje nós já temos outros pontos de comércio importantes em Barretos. Eu tive na feirinha lá do lado do Hospital do Câncer de Barretos. Gente, famílias humildes, trabalhadoras, com crianças lá, acompanhando as famílias, pessoas que passam, que querem comprar, precisa comprar um chinelinho, alguma coisa. Nós assumimos ali também, Ledo, um compromisso de construir ali, eles não têm banheiro. Não tem um banheiro para ser utilizado. Nós nos comprometemos em dar uma infraestrutura para esse pessoal que trabalha lá. Acrescentando, na pergunta do Luiz Otávio, sonha ou é a possibilidade, que Barretos sempre sonha, que um calçadão coberto? Já foi falado muito tempo em calçadão coberto. Eu andei por lá, olhei para ver as possibilidades estruturais de lá, e a gente vai ter que chamar um urbanista, um arquiteto, para fazer um estudo ali, porque tem muitas residências na parte de cima, então você tem que conversar com os moradores, porque de repente você sonha algo, mas é isso que a comunidade quer, precisa, e como nós queremos fazer uma administração ouvindo as pessoas, nós vamos fazer esse estudo urbanístico. 6h02, estamos de volta com a Verdade Total em Tempo Real, Sabatina Eleições 2016, patrocínio Alplant, Agricultura do Futuro e Rogério Cunha, Desenvolvimento Imobiliário, expandindo fronteiras, transformando espaços. Apoio a Cib Sem Comércio, a casa do empresário barretense. Lavradores há mais de 50 anos fazendo parte da sua família, além de Minerva Foods.
Domingos Neto. Iniciando hoje, portanto, a série de sabatinas, hoje com a candidata Graça Lemos. No próximo sábado estará aqui o J. Faria, no dia 17 o Guilherme Ávila, no dia 24 o José Geraldo. Agora a pergunta é minha, candidata Graça Lemos. A gente sabe que principalmente o IPTU de Barretos é o mais caro, eu acho que não do Brasil inteiro, não sei se é possível, mas Barretos sempre quer ficar na liderança até em preço alto, né? E também o ISS, tem ISS, por exemplo, que às vezes a empresa paga 1% e a empresa poderia pagar mais de acordo com a atividade, e outras pagam 8%, 9%, que entraria nos 3%, 4%. Por que eu digo isso? Que em cima do quê? Que houve prefeitos passados que eles sempre convocavam os profissionais da categoria, por exemplo, os contabilistas, os advogados e tal, para umas reuniões para trocar ideia. A candidata Graça Lemos pensa em mexer nesse IPTU ou apenas colocar em cima a inflação do ano, a inflação do mês? Olha, Lelo, você tocou num assunto tão importante que me fez lembrar do nosso saudoso João Carlos Guimarães. Eu me lembro porque eu sempre fui uma pessoa que não é porque eu estava na Secretaria da Saúde ou da Educação, eu não observava todos os companheiros que trabalhavam comigo de uma forma eficiente. E o trabalho do João Carlos Guimarães me encantava. Por quê? Porque ele sempre procurava vocês para conversarem, para trocarem ideias e fazer o melhor por Barretos. É verdade. E hoje, como o candidato a prefeito e o prefeito atual se elegeu e uma das bandeiras dele era diminuir o IPTU da nossa cidade. E de repente ele chegou na prefeitura, esqueceu tudo que falou, aumentou o IPTU, foi o prefeito que mais aumentou a água da nossa cidade. Eu quero sim fazer uma revisão na planta genérica dos nossos impostos, mas como tudo aquilo que eu falo, eu cumpro, e já tenho algumas propostas aí que eu já assumi de compromisso aqui, que é terminar essa fundo do vale, melhorar a captação de água lá do Pitangueiras, que eu penso em fazer lá uma região dos lagos, mas uma região dos lagos eficiente para trazer água para a bombinha do Pereira. Nem mudaram ainda as pessoas para os nossos condomínios, mas eu já estou pensando nelas. Eu vou ter que construir creches, escolas, UBSs para essas pessoas, melhorar o trânsito, não deixar faltar água na cidade. Já que você fugiu do tema do IPTU, acrescenta-se, porque já está a outorga faz muito tempo, a outorga foi dada a permissão pelo Rio das Pedras, da captação do Córrego das Pedras. Você não citou lá, pretende trazer a água do Rio das Pedras, está pronta para vir para a cidade? Olha, os canos estão parados ali em frente, mais ou menos, um pouquinho mais ali do Parque do Peão, né? Essa captação de água. Sabe quantos milhões, Lelo? Estão enterrados. Não estão enterrados. Não é possível que gastaram 11 milhões. Essa água ia fazer ali um poço para tratamento dessa água. Eu já mudei de ideia. Eu acho que eu vou gastar um pouquinho mais, vou trazer esses canos para tratamento aqui no SAI ali. Porque é um absurdo. Falta água em Barretos. Mas aí, Lelo, você entrou num assunto que eu te falei de um helicóptero voando por cima de Barretos, que aí passa na Avenida 9, tem dinheiro e não termina. Passa lá no Recinto Paulo de Lima Correia, tem dinheiro e não termina. Vê a captação de água do córrego do Rio das Pedras. Isso tudo com dinheiro. Imagina se não tivesse dinheiro, como é que estaria a nossa cidade? Porque tem vindo verbas.
E a enchente que dá todo ano lá em frente da União também, que eu vi falar que veio dinheiro para que fosse investido ali para captação daquelas águas. E cadê? Eu não vi esse dinheiro. Aliás, uma amiga que trabalha, eu trabalhei como diretora de planejamento também do estado de São Paulo, me diz que o projeto foi entregue errado lá, para captação ali daquela água, né, para acabar com as enchentes. Aí chegou lá o projeto, chamaram os engenheiros, tinham levado um outro projeto que não tinha nada a ver com aquela obra. Então, olha o descuido com o dinheiro público. Não estou criticando ninguém. Mas sobre o IPTU, haverá um estudo? Com certeza vai haver um estudo do IPTU. Vamos chamar vocês, contabilistas, advogados, para fazer esse estudo. Vamos chamar os donos de imobiliárias, dos investimentos que nós estamos tendo. Porque quando você quer governar sozinho, Lela, você erra muito. Quanto mais você pergunta e troca experiências com quem sabe, menos você erra. Não vou falar ainda, assumir compromisso, vou estudar para ver se eu abaixo todas o nosso IPTU, pelo menos fazendo justiça, porque hoje a gente sabe que pessoas estão pagando esse IPTU muito caro e não tem asfalto, não tem água, não tem iluminação correta, e isso é uma judiação. Nós vamos, como mãe, como mulher e como gestora pública, rever essa situação. Bom, lembrando, Luiz Otávio, pela nossa classificação aqui, que eu vou abrir mão Adelaide da minha agora. outra pergunta, porque seria justamente do problema de água. A candidata Graça já Exatamente. explanou bastante. Obrigado. Então vamos à pergunta agora da jornalista Adelaide Lavanini. Candidata, a senhora começou a falar no primeiro bloco a respeito das entidades e a gente acabou não aprofundando no assunto. Como que a senhora vai equacionar o problema das dificuldades dessas entidades, sendo que o bolo financeiro é o mesmo e sempre aumenta as pessoas, as entidades, para usufruírem disso? Não, o bolo financeiro não é o mesmo. Nós tivemos um aumento de receita líquida de 95%. Sim, eu falo que aumentaram as entidades para aquele dinheiro. E como que a senhora pretende equacionar isso? Porque elas reclamam justamente a falta de recursos ou os recursos baixos. Não, a prefeitura sempre se utiliza de uma... Quem quer faz, Adelaide. Quem não quer inventa desculpa. O dinheiro existe, o dinheiro tem, o que falta é compromisso. Eu tenho esse compromisso aqui assumido com as entidades de que o dinheiro vai ser repassado a elas no dia e no prazo certo. Hoje nós temos poucas entidades, viu, Adelaide? Nós temos só 723 crianças sendo atendidas pelas nossas entidades conveniadas. Pelo contrário, quero assumir um compromisso com elas de que elas atendam mais crianças para nós, e nós vamos pagá-las em contrapartida como elas merecem. Porque você não contrata um serviço se você não tem dinheiro para pagar. O dinheiro tem, o que falta é prioridade. Cada prefeito investe naquilo que ele acha prioritário. Para ele, a entidade não é prioritária. Para mim, eu sou muito grata a todas as pessoas que dedicam a sua vida tentando ajudar o próximo. Então, vai ter dinheiro e vai ter repasse desse dinheiro. Em dia. Em dia. Em dia. Luiz Otávio Martins, agora com a pergunta. A senhora quer complementar? Eu queria complementar, porque você já pensou quanto que o Eduardo Cross, se eu fosse contratá-lo para administrar uma creche para mim, com a competência que ele tem, quanto que ele cobraria da prefeitura? Se pagar um diretor? E ele não cobra nada. O que ele pede é que se passe, e eu falo no Eduardo Cross, em nome de todas as entidades. Eu encontrei a Maria José esses dias também, do Clube das Mãezinhas, e a reclamação é sempre a mesma. A falta de compromisso da administração pública com as entidades. Pois não, Adelaide quer complementar. Só acrescentando que eu fiz a pergunta para a senhora, é que se fala
que o dinheiro é o mesmo, que aumentou aí a questão dos atendidos, dos assistidos. Por isso que eu perguntei para a senhora com relação ao valor financeiro. Não, hoje, da época que nós saímos da prefeitura, o número de atendidos mudou muito pouco da época que eu fui secretária para hoje. Nós poderíamos aproveitar mais a qualificação que tem as nossas entidades para aumentar os nossos convênios e repassando em dia, com certeza, eles vão atender mais pessoas. E mais um exemplo de vida, vivo. Eu estava numa entidade essa semana também, conversando com a diretora, e a diretora sendo cobrada, porque tinha comprado uns brinquedos, contando com o dinheiro do repasse, Adelaide, e o repasse não foi feito, e a pessoa perde, assim, quem não está acostumado a ser cobrado, e é cobrado, e cobrado não por uma coisa que dependa de você, é duro. É muito duro e triste, né, Lelo? Já pensou alguém na porta da sua casa te cobrando? Só não pagar, né, Graça? Me cobrar o que eu não devo, eu não pago. Não é verdade, você tem razão. Luiz Otávio agora. Bom, eu queria saber da candidata Graça, propostas da senhora. Basicamente, a gente ouviu falar esse ano, recentemente, na possibilidade de venda do Rochão, com a construção talvez de um novo ginásio de esportes. Queria saber o que a senhora pensa sobre isso. E ainda nós temos o Barreto Esporte Clube nesse ano, uma campanha histórica, disputou a Série A2, está classificado para a Série A2. O que a senhora pensa da questão do Rochão e também da possibilidade de um novo estádio, de uma melhor adequação ao estádio do futebol profissional em Barreto, estádio Antônio Gomes Martins? Vou te dizer assim, rapidamente. Pois não. Não vou vender o Rochão enquanto essa questão, vão vender o Rochão para fazer um novo ginásio de esporte mais completo e ficar na história da carochinha, gente, eu não vou acreditar nisso. Porque se não deram conta de terminar o recinto, Paulo de Lima correr com o dinheiro, se não deram conta de terminar aqui essa fundo de vale que vem se arrastando. Eu vou acreditar que a administração pública vai fazer um outro Rochão para o povo de Barretos, ou eu vou deixar de novo o povo de Barretos sem esporte, sem cultura, sem expectativa de vida. Pelo contrário, se fizerem um outro muito melhor, que as crianças estejam lá alojadas, aí tudo bem, não, vamos vender porque nós temos um muito melhor. Mas essa questão de vender sem ter outro construído, não dá para acreditar mais, infelizmente. A questão do estádio Antônio Gomes Martins, estádio do Barreto Esporte Clube. Precisa ser melhorado e muito, viu, Tatá? Quem passa por ali não tem vontade, muitas vezes, de entrar e de participar. Tudo tem que ser cuidado, e ali é uma área central. Eu passei por lá também, estava vendo aquele portão, começa uma obra, não termina, fica lixo na calçada. Então, tudo isso vai desestimulando as pessoas, o cidadão, e até a mobilidade urbana, gente. Nós temos tantas pessoas com deficiência, fala-se tanta inclusão. Como é que nós vamos falar numa cidade inclusiva, uma cidade cheia de areia, cheia de pedras nas calçadas, ruas esburacadas, sem acesso? Então, falar muitas vezes não resolve. A gente tem que ver acontecer, e eu posso falar muito hoje com a nossa população, pedir o apoio da nossa população, porque por onde nós passamos, nós administramos com eficiência. O dinheiro do povo, cada real, cada tostão, eles viram para onde foi e puderam usufruir daqueles benefícios. Então, nosso compromisso é com a transparência, com a honestidade, mas também com a eficiência e a eficácia com o dinheiro público. Eu vou pedir para a candidata Graça Lemos ser um pouquinho mais rápida essa última pergunta, para que depois tenha um espaço aí para suas considerações finais, fazendo aí a minha última pergunta. O agronegócio, quase ninguém fala no agronegócio, e Barretos é forte nesse setor.
Por exemplo, Barretos é forte na cana e nós não temos uma usina. A gente perde para os municípios menores. Barretos é a segunda cidade do estado de São Paulo na produção de borracha, seringueira. É a segunda, só perde para São José do Rio Preto. Barretos é forte na cultura familiar, marido e mulher sangrando, plantando cana, etc. Passa também na programação da candidata Graça algum incentivo ao agronegócio no município? Olha, Lelo, inclusive a questão da violência, né, no campo. Exato. Hoje, que nós já estamos assistindo, e não temos uma ronda rural, nós não temos realmente, por parte da prefeitura, um incentivo para o empreendedor, para facilitar a vida dessas pessoas que trabalham no campo. Agora, em relação à agricultura familiar, também nós queremos investir muito, porque hoje nós podemos comprar a merenda. Nós compramos 1 milhão de merenda escolar da agricultura familiar. Mas você pode comprar muito mais. Por exemplo, a Santa Casa pode comprar toda a parte de produção, né? A produção. Nós podemos o Bom Prato comprarmos. Espero que eu inaugure o Bom Prato lá perto do Hospital do Câncer, que vai ajudar muitas pessoas que precisam de Mas tudo isso tem que sair do papel e virar realidade. Promessas, o povo brasileiro, o povo barretense não aguenta mais. O povo não aguenta projetos que não saem do papel, não aguenta mais lidar com inverdades, com a mentira. Eles querem ser respeitados como nós todos queremos. E o nosso governo, se Deus quiser, e o povo de Barretos achar que que chegou a nossa vez, e eu acredito, nós vamos fazer esse trabalho aí com muito carinho, com muito amor, cuidando da nossa Barretos. Tem uma pergunta, acho que essa é muito importante, nós vamos ser rápido, né, Adelaide? Mas essa pergunta não pode ficar sem ser feita, lembrando que nós estamos com a candidata Graça Lemos, pelas rádios O Diário FM e Independente AM, pelo Facebook da organização Monteiro do Grupo Monteiro de Barros. Vai lá, Adelaide. Eu vou pular a minha pergunta aqui um pouquinho. Candidato, o Instituto de Previdência é o grande gargalo das administrações municipais. Como que a senhora pretende equacionar e planejar para esse setor? Da mesma forma que nós vamos estudar a Santa Casa, abrindo a caixa preta, um administrador que recolha o dinheiro do funcionalismo, desconta do meu olerite e não repasse, coloque em risco o nosso Instituto de Previdência, gente, é uma falta de respeito muito grande com os servidores, porque nós temos pessoas, eu, por exemplo, há mais de 35 anos trabalhando no serviço público, lutando por uma educação, uma vida de qualidade para as pessoas. Você já pensou, Adelaide, o ano que vem eu me aposento e aí o Instituto está quebrado e as pessoas não vão, apesar que você sabe, né? Se quebrar o Instituto, o aposentado recebe primeiro e depois o pessoal que está na ativa. Mas ele está colocando em risco mais de 3 mil funcionários. Sorte que a nossa justiça interferiu. Eu acredito muito no Ministério Público, na justiça, para que reponha essa injustiça, refaça essa injustiça que estão cometendo conosco funcionários públicos. Fica, Luiz Otávio, à sua disposição. Nós temos aí mais 2, 3 minutos. Alguma pergunta? Eu queria uma questão da linha aérea, né? A senhora citou rapidamente a questão do aeroporto, né? Também é outro tema que não tem solução em Barretos, né? Em Barretos, né, Tatá? Porque era municipalizado, a administração do ex-prefeito Emanuel, se não me engano, sim, do Emanuel acabou passando para o DAESP, foi isso, Adelaide? Era o DAESP que passou era o DAESP, município, em dezembro, no último ano do Emanuel. Era para melhorar e aparentemente piorou. A senhora pensa sobre isso? Olha, a senhora vai lidar com isso? É muito triste essa questão. E eu lendo na Folha de São Paulo, da semana passada, foi cortado todo investimento para reforma de aeroportos,
aeroportos de Ribeirão, de Barretos, de Franca. É complexo, mas merece todo o nosso carinho, já que nós queremos ser uma cidade com desenvolvimento, que reabramos aí, que seja construído. À vontade. Nós precisamos rever essa questão. O Geninho comprou 20 alqueires, vai gastar uma fortuna para construir. Em Olímpia. Por que não fazer uma parceria? O Geninho é prefeito de Olímpia, pertence ao DEM, e Olímpia está esse desenvolvimento no turismo, principalmente. Nós vamos rever. Eu até brinquei com ele. Ele falou, Graça. Eu falei, não, Geninho, nós vamos voltar a administrar Barretos para que Barretos mereça o nome que ela tem. Eu amo Barretos. Ainda bem que o problema da garganta foi no final, né, Graça? Foi no final. Pode mas fique à vontade. Se quiser complementar a respeito do aeroporto ainda... Quero, porque a gente já viu tanta propaganda desse aeroporto, tanta promessa para esse aeroporto. E o aeroporto significa, Lelo, é muito importante, é desenvolvimento. Nós vemos e observamos que o pessoal quer o trânsito, né? A gente quer mobilizar em mobilidade rápida. Quantas vezes a gente vai a Rio Preto, a Ribeirão Preto, para pegar um avião, para estar em São Paulo, ter os compromissos, realizar os compromissos e ainda voltar para dormir em Barretos. Gente, que isso? Barretos é uma cidade que tem o maior hospital de câncer da América Latina, que é um local de desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do tratamento eficiente e eficaz, é modelo de gestão. E quando chega na parte que cabe à administração pública, nós estamos falhando. Os empresários, os empreendedores têm feito a parte deles. Agora, o município não tem cumprido com a responsabilidade que lhe é cabida em relação à administração das verbas, a eficácia, a eficiente, o amor ao próximo, o cuidado, a mobilidade. E nós vamos, estudar com carinho, ver se é melhor devolver esse aeroporto pro DAESP, para que ele realmente seja cuidado. Nós vamos ver o que é possível fazer. Do jeito que está, com vaca lá frequentando o nosso aeroporto, cavalo, mato, o asfalto. Gente, nós temos pessoas eficientes em Barretos, não precisamos buscar secretário fora para fazer essas coisas. Nós vamos fazer com o povo de Barretos. Só para lembrar, Domingos Neto, nós estamos recebendo hoje a candidata Graça Lemos, uma série de sabatinas definida por sorteio, né? As pessoas estão nos cobrando nas redes sociais. Nós já falamos várias vezes, você aqui apresentou o programa, falou várias vezes. É uma série de entrevistas especiais, abrindo oportunidade democrática. Hoje, por sorteio, dia 3 de setembro, a candidata Graça. Nós vamos receber no dia 10 o candidato J. Faria, no dia 17 o candidato Guilherme e no dia 24 o candidato Zé Geraldo. Espaço democrático, hoje por sorteio, com a concordância de todos os candidatos que nos honraram com a sua presença aqui na última semana. Nós ouvimos a candidata Graça e só para deixar claro que o Grupo Monteiro de Barros vai oferecer, como sempre ofereceu, a todos os candidatos, mediante um acordo deles próprios conosco, a oportunidade de se manifestarem como se manifesta hoje, democraticamente, a candidata Graça. Hoje a candidata Graça, dia 10 o candidato J. Faria, dia 17 o candidato Guilherme, dia 24 o candidato Zé Geraldo, definido por sorteio. É isso, Domingos Neto. Pois não, agora, Graça, à sua disposição aí, tem 3 minutos para suas considerações finais, fica à vontade. E muito obrigado pela presença. Eu que agradeço toda a organização Monteiro de Barros, especialmente vocês que estiveram aqui conosco nesse momento, comigo, Lelo. Eu sou assídua
assisto, né, ouço o teu programa toda semana. É um programa respeitado, de credibilidade, e eu considero como roda viva da nossa cidade. Muito obrigado. Então, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, ao Tatá, a Adelaide, o Adilson, o Rafael, o Tininho, com as suas fotos, que eu digo que me lembro também, eu sempre disse ao teu pai que ele era o meu fotógrafo preferido. Então, uma história de vida, de amor aí com vocês. O Rafael, nosso amigo Ismael, a todos que estão aqui comigo nesse momento, e dizer para Barretos, pedir o apoio dos barretenses, pedir o voto, porque eu vim me preparando ao longo da minha vida para esse momento, passando pelas secretarias, pelo escritório de planejamento e dizendo que eu quero ter, que eu peço, né, essa oportunidade para trabalhar por Barretos. Sou contra a reeleição, ficarei apenas 4 anos, dando o melhor de mim para a nossa população, e depois quero participar, né, da vida política, da vida barretense. Tenho netos, família, marido aqui, muitos amigos, e espero que hoje tenha transmitido para as pessoas um pouquinho do que eu acredito, e que a gente sirva de exemplo para as futuras gerações, para os jovens, de que a política é importante, a política é boa e pode ser feita com responsabilidade, dignidade e, acima de tudo, com amor ao próximo. Obrigada. Muito obrigado, então, a Maria da Graça Oliveira Lemos, e no próximo sábado, como já disse o Luiz Otávio, nós estaremos mais uma vez a Verdade Total em tempo real. A todos, muito obrigado, bom fim de semana. Só para reforçar, a rede social, ela nos obriga a isso. Hoje a candidata Graça, dia 10 o candidato Jota Faria, dia 17 o candidato Guilherme, dia 24 o candidato Zé Geraldo, ordem definida por sorteio, concordância de todos, formalizada, tudo de forma democrática. É isso, Leila, suas palavras finais. Uma alegria participar também. Um abraço a Adelaide, um abraço a candidata Graça, abraço a todos os nossos companheiros aqui. Mais uma vez, bom fim de semana e obrigado também àqueles que vieram pessoalmente, a Adelaide Lavanini. Só para agradecer também a oportunidade de estar com vocês aqui, com os nossos ouvintes, nossos internautas. Agradecer a presença e a gentileza da candidata Graça Lemos também. Um bom dia a todos. Adilson. Posso só corrigir? Adilson, um minutinho. Eu falei aqui que as pessoas, os trabalhadores, eram do JBS que passavam pelo córrego Pitangueiras. Eu falei o nome, equivoquei com o nome do frigorífico. Então, só uma correção aqui do nosso compromisso. Perfeito. Adilson Frota. Domingos, obrigado pelo convite, foi um prazer. A todos uma ótima semana, bom fim de semana, e sábado que vem às 10 da manhã tem mais. Se Deus quiser. Obrigado, Tininho. Obrigado, Jota. Obrigado. Fica com Deus. Bom fim de semana.